Gravando, então, aula do dia 22 de outubro, tarde, parte 2. Então, encerrei ali mostrando a hierarquia ali de necessidades para o treino de resistência proposto pelo Seiler, né? Vimos vários elementos assim, necessários para pensar um exemplo que pode nos ajudar numa montagem de treino. Mas vejam que isso ainda está longe de montar, né? É uma série de ideias colocadas, alinhadas com alguma lógica, mas ainda não é a lógica da periodização, né? Agora eu vou trazer para vocês outra lógica que é importante para pensar a periodização, mas também não é a central, não é a periodização em si, mas é uma muito importante, que é essa aqui. Vamos compartilhar a tela. Eu preparei esse slide enquanto dava aula de manhã e vamos olhando aqui. São as regras de aumento de carga na periodização. Então, vamos tentar primeiro situar um pouco esse conteúdo. O que acontece, pessoal? Como a gente já viu em aulas anteriores, para fazer a periodização, eu preciso ter uma série de informações. Preciso ter avaliações do meu aluno, eu preciso saber que espaços, que materiais eu tenho à disposição, quais são os métodos de treinamento para aquilo que eu quero fazer, de mais atualizado, né? Envolve a revisão de literatura constante, e por aí vai. Além disso, pessoal, o que acontece? Uma dúvida nessa montagem ao longo do preenchimento daqueles blocos de treinos, de microciclos e sessões, uma dúvida que aparece muito, que isso vem da minha experiência também de vários anos dando aula nessa cadeira, e assim, até para trazer para vocês, assim, durante vários anos havia um trabalho, tá? Que depois eu tive por causa do excesso de plágio que estava acontecendo, tá? Que era o seguinte: os caras preparar uma periodização de 6 meses, tá? Tinham que preparar toda a estrutura de cargas de treinos durante 6 meses, daquilo que eles quisessem, livre, tá? Uma coisa teórica, uma proposição, então eles tinham que dar umas condições iniciais e preparar. Isso era muito trabalhoso, porque imaginem vocês, mesmo sendo um macrociclo de 6 meses, são 6 mesociclos, então imaginem lá, são 24 microciclos que eu tenho que traçar o objetivo. Tudo bem que tem período competitivo e transição, que a coisa é mais simples, mas mesmo assim é bastante trabalho. E ainda eu tinha que dar objetivos centrais para cada sessão. Então, era 24 microciclos, ainda vezes a frequência semanal de treino. Podia ser vezes 3, vezes 4, vezes 5. Então, era um trabalho árduo, assim. E uma das dúvidas que mais apareciam nos alunos, que certamente aparecem para todos que vão fazer a periodização nas primeiras vezes, né? Que é, assim, o quanto de aumento eu dou no meu treino quando eu preciso melhorar. Então, quando eu estou na fase de adaptação, que é importante para o treino, né? Eu quero melhorar a força, eu quero melhorar a resistência. A gente já viu os métodos, né? O que eu sei até agora? O que vocês sabem, assim, são as informações que o método me dá, que quase sempre são limites inferiores e superiores, né? Eu quero treinar métodos contínuos, então as intensidades são relativamente baixas, são de 50% a 70%. Não, são métodos intervalados intensivos, então é de 80% a 100%. Eu sei limites, né? Mas como jogar isso ao longo de sessões e de microciclos, que são as semanas, né? Bom, aí eu propus ao longo dos anos, eu fui vendo que existe um certo padrão, assim, que independe do método, tá? Então, tem seus cuidados e tal, mas mais ou menos são limites que podem me ajudar até quanto eu posso fazer de aumentos ao longo de semana a semana ou ao longo de sessão a sessão, né? Elas servem para as duas dimensões. Primeiro, vocês têm que acreditar nisso, tá? Então, ela serve para isso. Então, aí eu coloco a regra número 1, aumentos de até 5%. Tá? Por exemplo, eu estou lá na segunda-feira e dou um treino de um método de resistência. Eu gosto essa coisa de me cuidar. Vamos ouvir, peraí. Tem que se cuidar. Bom, mas então eu tenho lá um método de resistência que é um contínuo extensivo, né? Que bom. Annelise. Viu? A gente falou mal da Annelise, ó. Ela. Muito bem. Então, pessoal, voltando. Eu tenho lá
segunda-feira tem que aplicar um treino contínuo extensivo, tá? Com uma intensidade, por exemplo, de 50%. Vamos colocar assim, uma caminhada, resistência geral, treino de caminhada, 30 minutos, tá? Onde eu vou trabalhar 50% da frequência cardíaca máxima, tá? Usando o método da frequência cardíaca de reserva, que dá lá em torno de 110, 120 batimentos, determinado grupo lá, setagem. Agora é o Elvis. Elvis, vou te mutar. Ah, não, tu tá mutado, cara. A Nelise voltou. Pô, eu mutei ela, ela voltou. Agora, isso aqui tá me cheirando a... Ah, se travou, se assustou. Vamos lá. Voltando. 50% então da frequência cardíaca na segunda-feira. A regra vai dizer o seguinte, que quarta-feira, na próxima sessão de treino, eu posso aumentar até 5%. Ou seja, eu posso treinar até 50%. Eu preciso aumentar cargas, tá? Está numa fase inicial que eu vejo que eu quero aumentar cargas. O quanto eu faço? Bom, eu posso ir até 55% da frequência cardíaca máxima. Tá? Naquela ideia de intensidades aumentando, mesmo que o volume se mantenha. Não tem grande risco nessa zona aí. Bom, 50% a 55%. Tive um aumento consecutivo. Na sexta-feira, tá? Quarta-feira foi 55%. Na sexta-feira, eu decido aumentar de novo. O que a regra 2 vai me dizer? Eu posso aumentar até 2 vezes consecutivamente. Então, de segunda para quarta, aumentei uma vez. De quarta para sexta, aumentei 2 consecutivas. Tá? Então, o limite é esse. Sexta-feira, aumento para 60%. Tudo bem. Agora, segunda-feira, na outra sessão da outra semana, eu não posso aumentar, porque eu já fiz 2 aumentos consecutivos. Tá? Essas são as principais regrinhas mais simples. Ou seja, isso vai me determinar o que na prática, pessoal? Aumentos gradativos. Menores, assim, pequenos, tá? Essa ideia, gradativos. E consecutivos até 2 vezes. Ou seja, isso vai me obrigar a ondular cargas, né? Porque, bom, ó, a Nelise voltou. Deu uma escapada. Então, regra 3, pessoal. Aí vem o detalhamento disso. Ao longo dos anos, os alunos vinham me perguntando, tá, professor, eu aumentei, o que eu faço depois? Bom, obviamente, é uma questão lógica de booleana, né, que a gente chama de algoritmo, né? Se eu aumentei 2 vezes e não posso mais, eu posso só manter ou diminuir, tá? Então, é isso. Essas são as 2 possibilidades. Agora, o que eu faço? A regra 3 vai indicar, eu mantenho ou diminuo. A regra 3 vai me dizer que isso vai depender do estágio do meu aluno, do estágio de treinamento que meu aluno está. Tá? E é isso que a regra 3 vai tratar. Então, eu vou manter ou diminuir dependendo do estágio. E agora eu vou explicar como. Tá? Geralmente, quando eu falo isso para os alunos, muitas vezes os alunos acham a intuição vai levar eles para o lado errado. Tá? Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Então, vamos imaginar assim, ó, 2 tipos de aluno. Eu tenho o aluno iniciante e tenho o aluno avançado. Tá? O iniciante, ele manteria ou diminuiria a carga nessa condição? Aumentou 2 vezes. O avançado, manteria ou diminuiria a carga? Tá? O iniciante mantém. Desculpa. A maioria... tu não caiu nessa, né? Tá, tudo bem. A maioria diria que o iniciante poderia diminuir. Porque ele é destreinado, ele é pangaré, ele é não sei o quê, então vamos diminuir para dar uma barbada para ele. E o bem treinado não, dá para dar pau. Não é assim, é como o Elvis colocou, né? O iniciante, ele tem chance, a decisão pode ser de manter. E o cara mais avançado, a decisão vai ser principalmente por diminuir. Por quê? Aí vem a questão, né? Por causa da janela de treinamento. O que acontece? Num aluno iniciante, eu tenho adaptações mais rápidas. Eu tenho processos mais rápidos de adaptação em processos mais iniciais de treino. Então, manter a carga, talvez não arrisque tanto chegar ele no overheating. Não vai ter tanto risco de levar ele para uma situação de mais estresse ou cansaço exagerado, né? Porque ele está se adaptando mais rapidamente por estar nessa fase inicial, com maior janela de treinamento.
Enquanto que o cara que é o avançado, ele tem menor janela de treinamento. Ele já vem num nível alto e tu vem aumentando numa zona alta. Então, esse cara, para ter novas adaptações, ele vai precisar de descansos mais fortes, para permitir uma oscilação de cargas que gere novas adaptações em zonas altas de treino. Tá? Por isso que o caminho é esse, como o Elvis colocou. Tá? O cara mais avançado tende a diminuir. Essa ideia de avançado e iniciante, a gente pode pensar de duas formas. Tá? Que é pensar assim, ó, no aluno de forma geral, eu tenho um cara que é sedentário, era recém-sedentário há 2 meses que ele está treinando comigo, então ele é um iniciante, de modo geral, ou não, é um corredor que treina há mais de 10 anos, então é avançado. Mas posso pensar também esse raciocínio mais específico, assim, ó, vendo em que estágio esse aluno está naquilo que eu estou treinando. Então eu estou começando um macrociclo novo, uma base geral nova. Esse cara está vindo de uma transição. Então, esse cara está mais no início desse modelo de treino. Aí tu pode considerar ele como um iniciante para aquele método que eu estou trabalhando. Ou não, ele está no final do bloco de treino dele. Ele já vem treinando faz 2 meses, paulatinamente lá, resistência, o que for. E aí, então, está num limite superior. Lá, a janela de treino dele também vai ser menor, porque ele está já nessa fase em que começa a estabilizar ganhos, né? E a janela de treino é menor. Por isso, a necessidade também diminui. De qualquer jeito, tá? Não tem regra de qual é o mais importante. Eu tenho que considerar esses 2 elementos e fazer uma decisão qualitativa de manter ou diminuir segundo o estágio que represente mais o meu aluno. Tá? Nesses 2 aspectos. Bom, dessa forma, pessoal, eu consigo garantir melhor essa ondulatoriedade também a médio e curto prazo, assim, né? Pensando ao longo das semanas, assim, nesse jogo de distribuição de cargas. Tá? De novo, a regra geral não existe, assim, a receita. Por exemplo, eu posso fazer, por exemplo, uma coisa que a gente comentou com os monitores, que o pessoal interpretou alguns como se fosse cargas lineares. Por exemplo, é o seguinte: ao invés de fazer aumentos a cada sessão, eu posso fazer blocos, eu posso fazer 2 sessões iguais e aumento uma vez. Faço 2 sessões iguais e aumento uma vez. Eu posso fazer isso. Não é estranho, também dá para fazer. Vai depender um pouco do método que eu vou trabalhar. Mas, de qualquer jeito, ali eu já tenho que ter um cuidado, porque eu não estou tendo 2 aumentos consecutivos, mas também não posso ficar aumentando eternamente. Eu tenho que fazer esses aumentos 2 vezes e depois mantenho ou diminuo. Tá? Mas vejam só que essas regras que eu estou dando são limites superiores de aumentos que eu posso dar. Mais do que isso, não, né? Não dá para quebrar essa regra. Ter aumentos de 10% de uma sessão para outra é muita coisa de uma sessão para outra. O que acontece, pessoal? Eu vou só trazer um elemento que eu não trouxe de manhã, mas que me veio à cabeça, que é o que acontece quando o pessoal periodiza errado. Tá? Vou dar o caso mesmo, que assim, eu já falei mais de uma vez que assim, simplesmente fazer o cara treinar 1 mês inteiro a mesma carga, a mesma coisa, é errado do ponto de vista de treino. Tá? Resumindo, já falei que é errado. O que acontece nesses tipos de treino? Muitas vezes o cara treina 1, 2 meses, tudo igual, e aí aumenta bastante, aumenta mais do que 5%, às vezes. Até pode ser, porque esse cara está tão adaptado àquela carga que tu pode fazer até um pouco mais. Mas vejam que quebra a lógica do treino. Ela já não está dentro do que a gente viu sobre ondulatoriedade, sobre distribuição de cargas, vários elementos. A própria hierarquia do Seiler ali tem uma coisa que ele fala da distribuição de cargas de alta intensidade. É porque já é uma coisa obrigatória, uma coisa que é indiscutível que se oscile cargas ao longo do tempo. E isso não pode ser só de mês para mês, isso pode ser também de sessão para sessão e de microciclo para microciclo. Tá? Então, aqui eu tenho uma ideia de como fazer esses aumentos. Tá bom? Tem aluno já que me propôs, a gente já chegou até em regra 5 e coisa assim, eu tirei, tá? Mas só para vocês saberem que eu aumentei, tive 2 aumentos consecutivos. E aí eu vi que esse cara está mais no início, então mantenho. Depois que eu mantive lá, de uma sessão para outra, eu posso aumentar de novo. 1, 2. Aí, se eu tiver que aumentar 2 vezes seguida, lembrem que aí tu é obrigado a diminuir. Essa era a regra 4 lá. Era meio complexa, mas não sei se entenderam a lógica.
Então, partindo lá, fiz 2 aumentos consecutivos e decidi manter. Cheguei até a regra 3, seguindo essas decisões, né? E aí, depois que eu mantive, eu posso aumentar de novo. Aumenta. Cuidado, aqui tem que diminuir, porque quase sempre vai chegar próximo do limite até do método que eu estou trabalhando e os aumentos são muito seguidos ali. Aí eu sou obrigado a diminuir para oscilar. Outra coisa interessante que eu esqueci de falar de manhã, Rafa, até temos que se alertar disso. Lembrem que essas regras, elas garantem essa gradação de cargas, essa suavidade nos aumentos de cargas. Mas lembrem que isso não se aplica para a diminuição de cargas. Tá? Isso não se aplica para a diminuição de cargas. Professor, as diminuições têm que ser sempre gradativas? Sempre? Não tem. Assim, eu vou dar o caso melhor, tá? Sessões regenerativas ou microciclos regenerativos. Eles vêm após o choque. Ou seja, eu dou cargas muito altas e muitas vezes, dependendo da condição que o meu aluno está, ele tem que baixar muito a carga. Tá? Ou ele sai de um período competitivo, onde tem uma situação de altíssima carga, e ele pode ir para uma situação regenerativa, porque ele tem que se recuperar mesmo, e ali essa gradação de cargas não vai influenciar, não vai aumentar riscos de lesão. Tá? Essas regras têm esse sentido também, diminuir riscos de overheating não funcional e lesões, né? Também tem essa... Então, mas para descida não tem esse problema. Quando eu preciso diminuir, eu posso diminuir. Claro que eu tenho que ver bem até onde eu vou diminuir, porque depois, para aumentar novamente, eu tenho que pensar isso de forma gradativa. E aí vão ter cargas de manutenção no meio e tal, para gerar novas adaptações. Tá? Mas a regra é essa, para cair não tem problema, pode ser mais agressivo. E até existe um certo padrão nisso também. Conforme as cargas são mais altas, muitas vezes maior é necessária a queda, assim. Tá? Quando eu venho, por exemplo, de uma situação ordinária, de manutenção, eu preciso reduzir cargas, se eu estou num ordinário leve ou manutenção, eu não preciso cair tanto, porque não é tão necessário esse descanso maior, porque ele não teve tanta intensidade, tanta carga alta. Tá? Então, esse certo compasso tem também. Tá? Quanto maior é as intensidades, quando eu tenho que fazer a diminuição, maior é a queda. Há esse padrão também. Mas eu nunca coloquei como regra, mas tem lógica isso, tá? Então não se preocupe quando aparecer isso, né? Essa situação. Diga, Elvis. Do slide que tu colocou lá de microciclo regenerativo, tava carga 10 a 20% da máxima. Tá, isso aí. São as cargas que são menores, né? Os regenerativos. Ou seja, eu saio de uma situação do microciclo de choque, que as cargas são muito altas, e baixo para 10, 20%. Então, aí é esse o padrão. A queda é muito alta, né? Se eu tivesse que baixar vindo de um ordinário só, um ordinário leve, também dá para fazer essa divisão, né? Um ordinário leve ali, que tem adaptação, mas está numa região mais inicial. Se eu tenho que diminuir a carga, não preciso ir para um regenerativo. Muitas vezes um de manutenção me funciona. Me faz a tarefa de oscilar a carga, né? Tá? Mas lembra só, deixa eu fazer esse parênteses, né? Boa pergunta, Elvis. Lembra que essa numeração, acho que de manhã eu ressaltei mais, tá? Mas lembrem que essa numeração, eu brinquei até que ela é poética, tá? Para lembrar. Assim, ó, isso tem alguns materiais de treinamento, aparecem alguns números mágicos, assim, de carga geral, mas quando a gente estuda mais a determinação de cargas de forma moderna, essa numeração ela é mais para sentido pedagógico, tá? Não é por um processo de cálculo determinado e tal. Ela até tem um certo sentido, claro, quando as cargas maiores vão ser maiores, né? Mas se é 80 mesmo, 100, não é sempre assim. Vou te dar um exemplo, tá? Só para ver como às vezes não é. Quando eu passo por um período competitivo de maratona, por exemplo, aquele microciclo que vai se caracterizar como choque, na verdade tem uma carga muito alta. E a carga média é muito baixa no resto da semana. Os caras passam por cargas muito baixas de preparação para a competição ali. Tá? Então, o total de carga, às vezes, nem é maior do que a de choque de treino mesmo. Tá? Mas tem essa característica de choque porque aquela sessão vai fazer com que meu aluno precise de uma semana de recuperação, que é o que acontece depois de uma maratona. O cara tem que passar por uma recuperação boa, né? Então, por isso que a carga total ela é um pouco enganosa. Dá para fins pedagógicos serve, mas não se atentem tanto à numeração assim exata, né?
Porque às vezes o aluno tem a intenção depois de querer calcular ela. Ah, não, mas vamos... Depois eu vou mostrar para vocês os métodos de cálculo, tá? E vocês vão ver que esses usos desses métodos nem trabalham tanto com essa coisa de percentual de um total de carga, tá? Muito bem. Até aqui vimos, então, sobre regras de aumento de cargas. Lembra que... outra coisa. Aqui eu dei exemplos de seções, né? Mas lembrem que as cargas de microciclo também vão funcionar dessa forma, tá? E aqui eu tenho que pensar o microciclo como uma carga geral. Algumas vezes eu penso como uma média, algumas vezes eu penso como maior frequência, tá? Então, por exemplo, lá no exemplo que eu dei, que era 50%, 55%, 60%, a carga média daquilo ali envolve vamos chamar de uma intensidade média para aquela semana de 55%, que foi 50, 55, 60, ou seja, o ponto médio ali é 55. É um pouco qualitativa a coisa, assim. Nesse caso não é, deu bonitinho 50, a média seria 55, tá? Nesse caso. Mas às vezes não é assim, às vezes pode ser, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho lá uma seção que é a 50%, a outra é 55% e a outra é 55% de novo. Aí eu não faço uma média disso. Eu simplesmente digo que a predominância de intensidade daquela semana é 55, que foram 2 vezes de 55. Tá? E aí eu vou representar aquela intensidade daquele microciclo como 55. E vou pensar como uma unidade. Ó, aquela semana teve de predominância isso. E aí eu vou aumentar um pouco na predominância do próximo. E vocês vão ver que aí tem que acreditar em mim, tem que ter fé. Mas na montagem do treino vai fechar. O aluno diz, não, mas isso serve para sessão e para microciclo? Serve, porque elas oscilam em torno, entendeu? E o cálculo fecha. Vocês vão ver que, em média, vai fechar esses limites e vai valer a pena fazer esses controles, tá? de percentuais. Já ajuda, né, para limitar ali o aumento. É isso. Muito bem. Diga, Rafael. Eu acho que uma coisa legal também que dá para fazer um paralelo é que nem lá no grupo de corrida lá tem aquela escala de recuperação, né? E às vezes está previsto um aumento de carga ou algo do tipo e muitas vezes é revisto isso por conta do nível de recuperação do aluno em relação à sessão anterior. E aí fazer esse parênteses que por mais vezes que a gente queira aumentar uma carga e às vezes até acha que o aluno pode, mas não é só o físico, no caso, que vai estar associado à recuperação do aluno. Tem coisas psíquicas e relacionadas a outras coisas que interferem na recuperação também. Isso aí, cara. É isso aí mesmo. Eu brinco, né, que é o exemplo do cara que na mesma semana foi mandado embora do trabalho, se separou, brigou com a família, né? Esse tipo de aluno vai chegar estressado para os treinos, ele vai ter essa percepção de recuperação piorado, quase sempre aparece isso, né? Esse é um exemplo, né? Mas mesmo fora desse, né? Mesmo quando é erro de treino mesmo, porque aqui o que eu estou mostrando é o planejamento, né? É o como pensar ele anterior, né? Aí o que o Rafa está colocando, que é importante, é o durante, assim, esses ajustes vão estar sendo dados, né? O importante é que se tenha esse raciocínio lógico. Por exemplo, no grupo de corrida, quando a gente vê que o aluno está com a recuperação ruim e a gente vai alterar, quase sempre o que a gente faz é estender a coisa. Ao invés de aumentar, a gente mantém aquilo que trabalhou na sessão anterior. É como se a gente empurrasse de modo a suavizar esse aumento de cargas. Tá? Então, de segunda para quarta tinha que aumentar. E tu vê que a recuperação está muito ruim, né? Aí tu linka algumas coisas, esse cara andou faltando, tem algum problema, ele anda meio estressado. Realmente, toma a decisão que o Rafa falou. Estende um pouco a sessão. Faz aquela mesma sessão anterior que não era tão alta. Tá? Ou às vezes muda mesmo e faz algo mais baixo mesmo para permitir esse cara a se recuperar, ter uma recuperação mais completa para a próxima sessão, para voltar ao raciocínio da lógica do treino. E isso é uma dica boa, tá? Que o Rafa colocou, porque tem a ver com o dia a dia. Tu ajusta, mas tu não perde o foco das curvas gerais de treino, né? Isso é importante. Bem lembrado, Rafa. Aí, pessoal, agora eu vou trazer para vocês o último raciocínio, assim, que eu julgo que é o essencial da montagem de treino, tá? É o que a gente mais aprende aí com a nossa base filosófica
racionalista, né? Que é do Jack Stripador, né? Uma filosofia muito forte, né, gente? Que é o seguinte, o Jack Stripador vai nos ensinar que nós temos que fazer em partes as coisas, né? Então, por exemplo, pessoal, tô lá, o Elvis tem que dar o treino dele, tá? O Elvis é treinador... Do que tu é mesmo, Elvis? De rugby. É? Rugby. Nem ouvi. Ô, Rafa, me traduz aí, que ele ficou nervoso. Nem quis falar. Rugby, professor. Ah, o Caiu o rugby. ódio dele na hora. Ah, é verdade, rugby. Poxa vida. Mas vamos lá. Tá, barbaridade. Esse cara é violento. Eu vi outro jogo, Brasil e Uruguai, cara. Não sabia para quem torcer. Tava numa crise de identidade ali. Eu também não. Agora, eu tô com a camiseta do Uruguai. Ah, velho, tá louco, cara. Os caras perderam todos os scrum, né, meu? Tá louco. Vai entender. Mas tu deve entender, né, cara? Mas eu só fiquei, mas perderam todos. O Uruguai ganhou todos os scrum. Mas vamos lá. Gente, olha só. Então, chega uma mensagem, ligação pro Elvis dizendo... Hoje é quinta-feira, dizendo o seguinte, ó, Elvis, segunda-feira tu começa a dar treino lá para a equipe lá do Charrua, tal. Segunda-feira, cara, e nós temos uma competição daqui 6 meses, que é o objetivo principal e a meta é essa aqui, cara, que tu vai fazer para esse bloco. Ah, quero, tá bom. Recebe todo o material, tem avaliação, digamos, mundo ideal, né? Toda aquela informação boa para ele começar a planejar, para ver o que ele vai fazer segunda-feira. Obviamente que segunda-feira ele faria coisas para entender bem o grupo, entender o que está sendo feito e tal. Mas vamos imaginar que está começando um ciclo novo, para pensar a periodização com mais autoria. Assim, né? Ele vai ter que montar um treino lá para a equipe por 6 meses. Segunda-feira. Bom, pessoal, muitos poderiam pensar o seguinte, que é o raciocínio do marombeiro, do cara que despreza o treinamento físico e nunca leu o Jack Stripador, né? Então, que é o seguinte... Bom, vou chegar lá segunda-feira e vou ver o que eu faço, né? Vou pensar que dá para dar um treininho de bola com eles, passe, não sei o quê, alguma coisa tática. E por adiante, vamos pensar, quarta-feira eu já vou planejar aqui, posso fazer esse mesmo treino com um pouquinho mais de velocidade e sexta-feira repito um pouco do que eu fiz na segunda. E na próxima semana, o que eu faço? Porque eu tenho 6 meses para periodizar. Aqui eu começo a periodização, né? O que será que dá para fazer? Dá para aumentar, blá, blá, blá. O que acontece, pessoal? Conforme eu vou fazendo essas perguntas, o exercício de quiromância ali vai ficando mais difícil. Assim. Mas como é que será que esse cara responde? Mas dá para fazer sequencialmente isso, aquilo e tal, porque eu já fiz e eu gostei. Daqui a pouco eu vario, eu boto treino de braço também, não sei, porque uma vez eu fiz. Pessoal, essa forma de raciocínio linear, ela é muito problemática, porque ela não tem uma estrutura de lógica de montagem boa, né? Ela vai muito na percepção e vai muito naquilo que eu falei para vocês. Assim, é fácil pensar de uma sessão para outra o que dá para fazer. Tu vivenciou, eu já ouvi até grandes treinadores falar isso. Fazer sessão de treino que seja motivante, até a maior competência que eu tenho que ter ali é de motivação mesmo, né? Eu tenho que fazer lógicas de treino que os caras gostam, mas assim, o treinamento em si tem que ter uma lógica racional maior, que não é só o prazer do dia a dia. É também isso, óbvio, mas tem que ter algo por trás, que é a lógica da periodização, que tem que ser pensada. Não pode ser pensado só na intuição de um dia para o outro, como muita gente faz quando não periodiza as coisas. Tá? E aí vem a lógica. Como é que nós vamos fazer segundo o Jack Stripador? Nós vamos inverter a questão. Nós vamos começar a periodização, a folha branca, com a pergunta mais difícil, com a quiromância ou o chute menos calibrado possível, que é o mais difícil, que é começar pelo principal. O que eu quero em 6 meses com esses caras? Eu tenho avaliações, eu sei de possibilidades de treino, é difícil mesmo, porque é a resposta mais longínqua, né? Como é que esses caras vão estar lá 6 meses para aquela competição? O que eu vou precisar fazer? E aí eu sei que é complicado porque é esporte coletivo, né?
de manhã eu usei o exemplo, né, o exemplo do vôlei, né, Rafa, que para mim era mais fácil, agora eu me ferrei, né? Agora eu vou dar os exemplos mais furados ainda. Então, mas assim, eu tenho que pensar lá, sei lá, os caras do Scrum têm que aprender a fazer força para ganhar dos Uruguai, para não passar tanta vergonha, tem que fazer um treino muito de força ligado à zona 1 de hipertrofia ou força pura mesmo, com alguns até com aumento de massa muscular, porque daquele jeito não dá para ser atropelado daquele jeito. Bom, os atacantes vão ter que ter treinos de velocidade e por aí vai. Eu vou traçar metas finais que eu sei que estão muito ligadas a desempenho final, porque é isso que eu quero lá daqui 6 meses. Tá? O que acontece, pessoal? Aqui eu saio desse slide e voltamos lá para aquele slide das estruturas, dos ciclos, né? Aqui. Aí voltamos para esse ponto aqui, né? Sai daqui já. Aí. A divisão da periodização. Eu vou começar com a meta principal, a do macrociclo, a final, que podem ser 1, 2, 3 objetivos. Claro, ganhar o jogo é o principal, mas o treinador vai ter que pensar em elementos que são táticos, são técnicos, são físicos, assim, que ele vai potencializar para aquilo lá. Né? O treinador, o preparador físico, que vai estar mais envolvido com essa parte do treinamento físico, ele vai traçar essas metas que eu acabei de falar para vocês, de que vão variar, elas são múltiplas porque podem ser para posições diferentes, podem ter características diferentes, e além da individualidade, né? Como eu falei da questão da massa muscular, precisa aumentar a massa muscular ou não, só força, e por aí vai. Bom, agora começa os segredos do treino, pessoal. Eu tenho claro o objetivo final e começo a ir por partes. Eu vou começar com o primeiro nível, né? Do macrociclo eu não vou para o meso, porque lembrem que tem uma estrutura intermediária ali no meio. Eu tenho os períodos, né? Então eu estou para aqueles 6 meses, eu vou estruturar ali períodos, que são o período de base geral e o base específica, além do competitivo e transição. Né, que vão envolver ali, vamos colocar que os de base geral específica vão envolver 4 meses, tá? Mais ou menos. Ou seja, cada período vai levar 2 meses. Tá? 2 meses. Base geral de 2 meses, 2 meses de base específica. E aí eu começo o raciocínio. O que eu faço agora? Eu sei que são esses 2 períodos que vão me fazer chegar ao competitivo de forma importante. O que eu tenho que pensar? O que eu quero em cada objetivo. E eu já sei algumas coisas mais gerais. Por exemplo, aqueles caras que têm que fazer o Scrum, vamos começar dando um treino de base para eles, onde eles ganham uma força geral muscular. Né? Não só centrado à ação muscular específica, que é fazer aquela força quase deitado lá, quase numa horizontal, não sei o quê, mas ganhar uma força geral e com alguns com elemento mais de massa muscular, para ir dando essa adaptação de longo prazo. E talvez até bote um sequenciamento aí. Mas vamos falar de grupo, tá? Mas teria essas variações. Mas é ganhar força geral. No período específico, esses caras do Scrum vão ter que melhorar essa força específica. Eles vão ter que fazer mais treinos na grama, naquelas máquinas lá que tem, ou com os colegas mesmo. Eles vão ter que fazer as ações musculares mais específicas, até no que se faz na musculação, né, em posições musculares que tenham essa transmissão de força um pouco melhorada, né, para ir ajustando já as possibilidades. E aí eu sei que o Elvis, dali, de cada coisa que eu estou dizendo, alguma deve estar errada e outras poderiam ser muito melhor faladas. Mas o raciocínio é esse. Eu tenho que ir montando exemplos que, com a experiência, tudo eu vou melhorando. A minha é muito pequena, né? Mas essa é a história. Se eu for treinar rugby, eu vou ter que estudar mais e esses exemplos que eu estou dando, eu vou cada vez melhorando mais com a minha periodização. Mas a lógica é essa. Vou traçar objetivos. Isso é importante. É uma periodização baseada em objetivos. Para cada estrutura, vou ter que ter objetivos que são claros e, na medida do possível, são quantitativos. Então, eu tenho que aumentar a força. Legal. Mas, se possível, até saber quanto. De novo, com o tempo, agora para mim é difícil, mas com o tempo, quem está treinando força, começa a entender, olha, cara, tem que chegar em metas aí de ganhar tantas quilograma ou percentual lá, quilograma mesmo de peso para tais grupos musculares, para tornar esses objetivos mais claros. Mesmo que a gente saiba, como o Rafa falou, que as coisas não são bem assim, mas aí a gente vai testando. Quanto mais claro estiver, melhor eu sei se cheguei ou não.
tá? Então, tô dando só o exemplo assim, ó, dizer que aumenta a força é qualquer coisa, né? Agora, se eu disser que é aumentar a força numa diferença mínima detectável, que é o que a escola lá americana, lá do centro de treinamento americano lá indica, que é 20% do desvio padrão do grupo, isso já me indica uma coisa, dizer, olha, em supino lá é aumentar 15 quilogramas. Então tá, eu vou fazer o treino e vou avaliar ele para ver se esse cara ganhou 15 quilogramas no supino, X quilogramas no outro. Então eu tenho metas objetivas de ganho para aquele período, tá? Outra coisa, então essas estruturas têm que ser baseadas, todas elas, tá? Em objetivos. Mas aqui vem uma dica, tá? Conforme eu vou me aproximando dos ciclos mais específicos do mundo real, porque o treino não acontece no mesociclo, o treino acontece na sessão, né? Na real. É na segunda-feira lá que nós começamos a história, né? Mas conforme eu vou me aproximando disso, os objetivos vão ficando cada vez mais práticos, né? Então, a gente vai vendo isso. Por exemplo, tá, paramos no período lá, né? Falei da força máxima, depois força específica. Vamos falar do período de base geral. Eu estruturei que são 2 meses, ou seja, meso 1, meso 2, para aquele período. Então, aqui vem um outro grande segredo da periodização. Aqui, eu vou ter o meso 1 e o meso 2 desse período, onde eu vou estruturar objetivos práticos, né, focados na meta superior do período. Aqui eu já não estou pensando mais lá na competição. Aqui eu estou pensando nesses 2 meses como eu vou estruturar para resolver o problema desse período. Tá? Aí está a lógica do ir em partes da coisa. Tá? Parece muito simples, gente, mas isso é importante. Quer dizer, é isso. Se tu não periodiza, tu está sempre querendo focar lá no fim. E aí tu não sabe por que tu não consegue coisas muito grandes a longo prazo. Tá? Eu gosto de dar um exemplo que é meio fora, mas assim, eu sei que no mundo de muito estudante, às vezes até é mais fácil de entender, porque eu faço com os meus alunos, que é assim, ó, quando o aluno está de iniciação, que nem vocês, né, alguns estão na iniciação científica e não entendem por que tem que estudar inglês, por exemplo. Professor, mas isso aqui está me tirando tempo, porque eu podia estar escrevendo trabalho para o congresso, eu poderia estar escrevendo um artigo de nível nacional aqui, curto prazo, e eu quero fazer 3 artigos esse ano, e esse curso de 3 vezes por semana está tirando 3 manhã minha, né? Realmente, a curto prazo é ruim. Só que a questão é que se tu tem essa base de inglês boa aqui, tu consegue estar mais preparado para objetivos maiores lá na frente, quando tu for querer fazer o teu mestrado, quando tu for querer tentar trabalhar no exterior, em todo mundo, a língua inglesa te permite abrir um mercado até de trabalho, não só da ciência, né, mas profissional melhor. O próprio Elvis mesmo, no exemplo do rugby, daqui a pouco ele quer trabalhar, quer fazer uma experiência na Austrália, tem que saber inglês. Pô, e aqueles 6 meses que ele não quis perder as 3 manhãs, ele se ferrou porque não está atingindo o objetivo maior. Então, é uma preparação anterior que pode parecer algo que está longe do teu objetivo. Pô, estudar inglês e eu quero encher meu látis lá, ou eu quero, sei lá, aprender mais de treino, de força, não sei o que, na sala de musculação. Não, mas tudo bem, mas eu preciso nessa hora ter essa base para conseguir fazer coisas maiores. É o que o Agberto Guimarães dizia lá, que é matar um leão a cada dia, e às vezes não é aquele que é o objetivo final. Tá? É essa a ideia da periodização. Então, nesses 2 mesos, eu vou focar no meu nível superior imediato. Essa é a dica. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou ter que botar algum elemento um pouco mais prático. Eu sei que eu quero, para esse período, força máxima, geral, né? Mas para 2 meses eu tenho que botar alguma meta. Vou trabalhar com o quê? Um pouquinho mais talvez, de força para hipertrofia no início e no segundo com força máxima, porque aí eu faço uma sequência de intensidade. Pode ser? Pode ser. Às vezes até se inverte isso, se dá uma carga neuromuscular primeiro e depois se tenta ganhar massa, mas isso é mais estranho. Quase sempre se segue essa sequência de intensidades, que vocês com o Ronei vão ver melhor ainda exemplos de métodos avançados. Mas eu vou estruturar, ou não, ou às vezes no mesmo método. Eu vou trabalhar força máxima, mas numa zona um pouco inferior para o primeiro mês, tá? Que pode envolver 85% a 90% da força máxima, e um pouquinho mais, 90%, 95%, e no segundo mês vou trabalhar entre 95% e 100% da força máxima. Tá? O primeiro seria um preparatório disso. Posso fazer também. Tá? Aí eu taco lá os objetivos de cada meso. Vejam que são mais práticos, são mais reais, é percentual das intensidades. Ainda está faltando informação de exercício, etc., mas já tem
um guia para cada mês. Ok? E assim eu faço para o resto dos meses, dos mesociclos. Agora os outros 2 mesos eu vou ter que preparar treinos de força específica. Então vou ter que fazer atividades que envolvam lá a força específica do rugby. Vou fazer ações onde tem o peso corporal só e depois com o peso do colega também, com cargas maiores, coisas assim. Vou fazer um sequenciamento que vai me mostrar um desenvolvimento do que eu quero chegar no todo. Mas ali eu penso no meu nível superior imediato. Agora eu tenho que treinar força específica. Então eu tenho 2 mesos, que é o meso 3 e o 4, para aquele período de base específica que eu estipulei. Tá? E assim vou indo fazendo, vou definindo objetivos para cada meso. Quando fechou o meso, vou para o nível inferior. É um trabalhão, tá? Estou resumindo aqui para dar um exemplo. Então, no caso, eu estou lá no meso 1, meso 2, voltei. Tá? Eu tenho que acertar os micros, tenho que acertar 4 microciclos para o primeiro meso. O primeiro meso eu estruturei que era 85% a 90% da força máxima, um treino de força máxima. E é um pouco preparatório, às vezes deveria ser mais alto, mas vamos colocar como um preparatório. Né? Tudo bem, vou fazer... O que eu vou estruturar nas 4 semanas? Aí entra a lógica do aumento de cargas. Começo com um pouquinho antes, talvez na primeira semana com 80%, para dar uma preparação para carga maior. Tá? Não preciso estar sempre na região que eu quero trabalhar, mas eu tenho que estar em torno dela, lembrem da predominância. Então, micro 1 trabalha 80%, micro 2, 85%. Né? Aí, lembrem, aumenta 2 vezes seguida, depois tem que dar uma redução, uma mantida. Né? Então, 85, 80, 85, 90 e 90 de novo. Fechou os 4 micros do primeiro mês. Traço metas gerais para cada semana. Tá? De novo, como? Focando no meu micro, no meu nível superior. Esquece a prova lá no final. Agora resolve o problema que tu te colocou para esse meso. E assim vai. Meso 2 faz a mesma coisa, meso 3. Tá? Vejam que quando eu chego na sessão, a coisa está mais real. Aí voltamos à questão inicial, né? O que eu faço na segunda-feira? Depois que eu fiz todo esse exercício, eu fico com mais segurança do que eu tenho que trabalhar. Tá? Tem muita gente que às vezes para a periodização até os micros mesmo. Define bem os micros e deixa sessões para fazer a cada semana. Tá? Tem outros que não, que definem mais ou menos o objetivo central da sessão também. Mas de qualquer jeito, aqui vem a segunda parte da periodização, que é aquela que se faz toda semana, que o treinador que vai olhar... Só que o que ele vai olhar? Ele vai olhar as curvas de periodização que ele montou. Para essa semana eu preciso trabalhar 80%, 85% da força máxima nos grupos musculares. Isso já me ajuda, já me dá um guia. Então vamos lá, vou ter que treinar nessa zona ali, que vai envolver um pouco de hipertrofia no caso, mesmo não sendo o grande objetivo, porque vai raspar ali em hipertrofia e força máxima, mas naquelas primeiras sessões eu vou ter que trabalhar nessas zonas, nesse limite. Tá? Isso me dá um chão mais firme do que simplesmente ir fazendo a coisa a lo louco, né? Como a gente diz. Eu vou preenchendo os blocos de treinamento nesse sequenciamento em partes. Depois que eu montei tudo, pessoal, tá uma trabalheira, tá? Na primeira versão, a dica que eu dou para vocês, a primeira coisa que tem, a segunda, né? Fez essa toda, aí a próxima que tu tem que fazer é o seguinte, é olhar as transições, tá? O grande perigo de montar essas coisas cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu nível superior, é às vezes perder a perspectiva da mudança de períodos maiores. Tá? Aqui tem um exemplo, aqui está entre macros, tá? Mas não seria o caso. Mas imaginemos que aqui fosse, ao invés de macros, estivesse escrito aqui período. Tá? Então eu teria um período de base geral, nesse laranja primeiro, e no segundo o base específico. O que acontece? Quando eu estou na sessão aqui, vou chutar na sessão 16 e vou para 17, onde muda o período, às vezes eu traço coisas muito diferentes. E aí eu tenho que cuidar com essas transições que eu chamo. Eu tenho que olhar para o final dos períodos e no início do outro período para fazer a transição que seja um pouco mais suave. Daqui a pouco eu tenho que fazer alguns ajustes ali para deixar as cargas de treino com mais continuidade, digamos assim. Tá? Esse é o perigo de montar desse jeito. Depois eu tenho que dar essa revisada nisso sempre. Tá? Mas está aqui, gente. Essa é a lógica principal
de novo, vou colocar para vocês. Quando for fazer a primeira vez, vocês vão ter mais perguntas do que respostas. Vocês vão andar num mundo muito... Vocês vão ter que pensar muito na experiência de vocês, etc. Mas tem que estar focado nessa lógica de treino geral. E cada vez vai melhorando essa qualidade das respostas que vocês vão dar para isso, né? Tá? Meu Deus, 52 minutos. Pessoal, já tiro o compartilhamento, me passei um pouco, mas a ideia geral é essa da montagem geral de periodização. Fora de regrinhas, tá? Na aula que vem, vocês vão ver algumas dicas de montagem, algumas ferramentas assim que facilitam essa construção. Mas eu realmente não dou, não é por acaso, tá? É realmente porque assim, ó, vocês têm que criar situações também. Criar uma lógica que vocês vão ver que é muito de vocês também, tá? Do uso do Excel, e aí que eu digo que a importância de usar um Excel, aprender a usar, tá? Isso é bem importante, porque isso vai dar elementos para que vocês entendam essa lógica. Claro que vocês experienciar coisas legais é legal, tá? Porque vai ajudar bastante para não sair da folha branca, que eu digo, tá? Mas principalmente tem que entender essa lógica que eu acabei de dizer para vocês, e cada vez ir melhorando ela, qualificando ela, etc. Tá? Mas isso é essencial entender. Vou parar a gravação aqui, gente.